Os Emirados Árabes Unidos podem estar investindo bilhões de dólares em seu esforço para manter o Irã afastado. Um novo relatório, ainda não confirmado, afirma que Abu Dhabi liberou ativos iranianos retidos em bancos dos Emirados, incluindo centenas de milhões de dólares em ouro. O objetivo é simples: evitar novos ataques iranianos. Os Emirados negaram um relatório muito parecido em junho, então os detalhes ainda são incertos. Mas a alegação destaca o delicado equilíbrio de Abu Dhabi entre sua parceria de segurança com Washington e a ameaça que ainda está bem ali, do outro lado do Golfo. Para discutir mais sobre isso, estamos agora com Giorgio Cafiero, CEO da Gulf State Analytics. Giorgio, é um prazer ter você conosco na i24 News. Vou afirmar mais uma vez, isso é um relatório, mas se dinheiro e ouro foram liberados para evitar ataques iranianos, como devemos interpretar isso? Isso é diplomacia? É uma forma de pressão econômica? É basicamente um pagamento de proteção para o Irã? Sim, muito obrigado. É realmente um privilégio participar da sua emissora. Acho que é realmente importante você enfatizar que isso são apenas relatos. As autoridades dos Emirados Árabes Unidos não confirmaram esses detalhes. Dito isso, se isso for verdade, acho que precisamos entender isso dentro do contexto de tudo que os Emirados Árabes Unidos têm vivido este ano em meio ao conflito. Quando você conversa com pessoas nos Emirados Árabes Unidos, a palavra que realmente resume o objetivo nacional neste momento é resiliência. Situados bem ao lado do Irã e tendo sofrido de forma mais intensa do que qualquer outro país da região com os ataques iranianos no início do conflito, sabemos que o modelo econômico dos Emirados Árabes Unidos ficou sob uma pressão tremenda. Neste momento, os Emirados Árabes Unidos estão realmente tentando focar em se proteger das ameaças que o Irã representa para os países do CCG. E eu acho que a liderança nos Emirados Árabes Unidos também entende que há uma quantidade enorme de incerteza. Não sabemos qual será a trajetória da política externa dos Estados Unidos em relação a essa crise. Então, eu acho, em resumo, os Emirados Árabes Unidos estão adotando uma política externa em relação ao Irã que deixa aberta a porta para a cooperação. No futuro, tentando garantir que os Emirados Árabes Unidos possam continuar relativamente poupados de ataques iranianos neste próximo período. Depois de enfrentar esses ataques iranianos, os Emirados Árabes Unidos ainda acreditam que os Estados Unidos podem protegê-los? Bem, os Emirados Árabes Unidos, junto com os outros 5 estados do CCG, precisam lidar com algumas questões muito difíceis em relação à sua segurança nacional. Como todas as outras monarquias árabes do Golfo, os Emirados Árabes Unidos sempre dependeram muito dos Estados Unidos como garantidor de sua segurança. Obviamente, vimos ao longo deste ano as sérias deficiências do guarda-chuva de segurança americano, e há Sabem? muitas conversas sérias no Golfo neste momento em que as pessoas estão falando sobre diversificar as relações de segurança, se afastando de Washington para se tornarem muito mais autônomas em relação aos Estados Unidos e a outros países. Turquia, Ucrânia, França, China, Paquistão. Essas são potências aos quais os estados do CCG estão tentando recorrer para se tornarem mais autônomos em relação aos Estados Unidos dentro dessa agenda maior de diversificação. Mas a realidade é que não existe nenhum país que possa substituir os Estados Unidos como garantidor de segurança e que tenha disposição para isso. Então, eu acho que os Emirados Árabes Unidos definitivamente vão continuar apostando forte em seu relacionamento próximo com os Estados Unidos, assim como no fortalecimento de sua relação com Israel. Mas os Emirados Árabes Unidos estão definitivamente tentando diversificar suas parcerias de segurança o máximo possível. Bem, Jorge, vamos pegar esse relatório e aplicá-lo ao Estreito de Hormuz, se pudermos, porque há uma preocupação de que, se o Irã e Omã realmente fizerem algum tipo de acordo ou arranjo com taxas voluntárias para o Estreito de Hormuz, então, basicamente, os países vão ter que pagar essas taxas ao Irã, só para garantir uma passagem segura. Podemos aplicar uma situação a outra? Esse é um resultado provável, já que o Irã tenta afirmar sua legitimidade sobre essa via navegável internacional. Bem, com certeza, os estados do CCG não gostam da ideia de um controle efetivo do Irã sobre o Estreito de Hormuz, nem da ideia de serem cobradas taxas ou pedágios. Mas, ao mesmo tempo, quando você é o líder de um país do Golfo, não tem escolha a não ser muito pragmático em relação à forma como lida com o Irã.
E eu acho que há um entendimento nos estados do CCG de que, de uma forma ou de outra, haverá um controle efetivo do Irã sobre o Estreito de Hormuz. E isso está se tornando meio que uma realidade inevitável, consequência da guerra que os Estados Unidos e Israel escolheram travar contra o Irã no final de fevereiro. E esses países do CCG, certamente incluindo os Emirados Árabes Unidos, vão tentar lidar com essas novas realidades da melhor forma possível. Mas não há dúvida de que agora eles têm que lidar com um Irã cada vez mais ousado e confiante. Giorgio Cafiero, ótimas perspectivas sobre como estamos vendo os estados do Golfo fazerem esse delicado equilíbrio neste momento. Agradeço por você ter participado conosco na I24 News. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado.